Muito bem, eu vou abrir aqui a minha apresentação, vou explicar algumas coisas para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, hoje não temos mais pessoas para... Regina, se deixar, a gente fala a noite inteira, né, Regina? Já viu? Eu nem Isso sou que é tagarela, gostoso. quase. Os meus Isso alunos que é me matam. gostoso. Os meus alunos me odeiam de tanto que eu falo em aula. Professora, como tu fala? Eu digo, eu falo mesmo. Eu falo mesmo. O rapaz que está fazendo as coisas aqui, o Adriano, que é muito simpático, muito interessante, e que o sonho dele era ser professor de história, inclusive. Ele é ótimo, inteligente, é uma figura ele. Então, ele que fala, dona Célia, a senhora já percebeu que eu gosto de conversar, né? Eu falei, sim, já percebi, claro. Mas ele tem uma boa conversa, ele é um rapaz inteligente. Então, a gente perdoa, né? Muito bem, vocês olha, a nossa aula hoje é a primeira aula do modo extensivo, né? Eu vou aproveitar para falar uma coisa que a maioria das pessoas, a maioria não, muitas pessoas que estão fazendo o modo extensivo, principalmente as que estão fazendo vídeo, né? Não fizeram o primeiro módulo estrutural porque já fizeram como se chama, o pós-graduação anteriormente, né? Então, eu digo assim, ai, meu Deus do céu, mas pós-graduação que eles fizeram, com absoluta certeza, eles não ouviram o que está no módulo estrutural, porque o módulo estrutural é integralmente feito a partir das minhas experiências pessoais, né? Não são nem teses científicas, né? São muito feitas a partir da minha consideração para projetos, né? Então, o que acontece é que depois, alguns que fizeram isso e foram para as aulas práticas, aí sentiram muita falta desse conhecimento da aula estrutural. Então, eu não vou mais incentivar as pessoas a não fazerem, porque eu dizia, não, faz se você já fez uma coisa, não precisa fazer tudo e tal, né? Mas, na verdade, a única coisa que eles já fizeram é a aula com o Daniel sobre cálculo de iluminação. O resto eles nunca ouviram falar, porque eu nunca falei para eles, né? Então, eu tenho certeza que eles nunca ouviram, porque só tinha coisa que eu falo, né? Mas, enfim, eu também falo, viu, Ana Fernandes? Mas o professor está acostumado, eu acho, né? Muito bem, eu dou um treinamento lá na Foco e o grilo falante da Foco é a Karina, né? A Júnia não, a Júnia gosta de conversar e tal. E a Karina, bom, vamos acabar aqui, vamos começar a falar sério. É muito engraçado, porque sempre tem um grilo falante que tem que existir, né? Porque aí ele bota ordem na casa, né? E eu confio muito nos grilos falantes, né? Porque eu sou uma pessoa extremamente... Todo mundo acha que eu sou muito certinha, eu sou completamente caótica, não tenho nada. Eu sou muito certinha na minha organização, porque justamente eu sou muito caótica, né? Então, eu preciso botar ordem em tudo que eu faço, porque senão o voo vai longe, né? Mas, olha, nós vamos falar essa história, eu coloquei a história na frente, nós vamos começar com a história da arquitetura e das artes, da arte e da arquitetura, né? Com o André Becker, que, aliás, é um curso lindo. Quem fez o ano passado, Regina sabe, é um curso maravilhoso. O André fez uma apresentação maravilhosa, realmente. Tanto assim que o ano passado ele tinha... O resumo dele era para 3 horas e meia e agora eu pedi para ele passar para 7. Então, a gente vai fazer em 2 módulos, né? Porque realmente eu e ele chegamos depois à conclusão que poderia incluir muitas outras coisas, né? Que não foram incluídas pela falta de tempo. Eu vou fechar o meu aparelho de ar-condicionado aqui, que a sala já está fresquinha, só um segundo, por favor. Morro de medo de ter uma crise de asma só por causa disso, né? Então, o que eu estava falando, meu Deus? Do André Becker, que vai fazer a aula em 2 etapas. Ele vai fazer em 2 etapas. Ele vai falar logo depois. Eu vou acabar, no meio das minhas aulas de história, nós vamos falar, vai ter a aula de cálculos simplificados do Daniel, depois eu vou acabar a minha parte, né, são 4 partes, e aí o André vai dar a aula dele em 2 módulos seguidos, né? 2 aulas, 2 dias seguidos.
Mas eu realmente recomendo que as pessoas assistam, porque a aula dele é muito boa. E é uma coisa que eu gostaria que as pessoas vissem, que a história tem um valor muito grande para quem projeta, porque, no nosso caso, a primeira parte, eu vou falar genericamente do significado do fogo, a importância da cor vermelha para nós, né? Um pouquinho daquela trajetória da iluminação, mas depois que o professor David Laura escreveu o livro História da A History of Light and Lighting, ele coloca tudo que se possa imaginar a respeito. É uma publicação espetacular, maravilhosa. O livro para consulta, obviamente, né? Que é um livro muito grande, tem muita pesquisa, obviamente, tem muita informação, mas é muito interessante. Então, a gente vai percorrer essas coisas muito superficialmente. Agora, na segunda parte, quando a gente começar a falar de Richard Kelly, que é o pioneiro, mostrar os trabalhos deles, os conceitos deles, porque de 1950, Richard Kelly, né, mais ou menos, o IES começou em 1906, portanto, em 1915, 20, eles estavam em ebulição, começando a pensar a teoria da iluminação, né, da luminotécnica. Então, todas essas pessoas passaram por um grau assim de amadorismo quase, onde eles trabalhavam com intuição, puramente com intuição. E dessa percepção de que a luz poderia gerar conflitos com o bom desempenho do trabalho, a apreciação dos ambientes, tudo, é que se constituiu essa enorme quantidade de informações e de ciência e de teorias ligadas à percepção e tudo mais que hoje nós temos no IES, né? Então, é muito interessante, vou falar um pouquinho sobre isso, mas é muito interessante ver como as pessoas começaram de forma muito amadora e como isso nos facilita a compreensão de que, no começo, a gente não sabe nada mesmo, e não tem problema nenhum não saber nada, e que é muito interessante ir descobrindo aos poucos as coisas, né? E que é muito bom ver como os outros caminharam, porque quando aos 27 anos, eu me formei com 23, né? 27, eu tinha 4 anos de formada, o livro faleceu, e faleceu de forma abrupta, de infarto fulminante, né? Então, eu tinha só 40 anos, era jovem, né? Eu estava iniciando um trabalho que ele nem sabia o que era, eu também não, menos ainda, né? Não sabíamos nem como chamar a matéria, mas, de repente, ele faleceu e a família e os amigos, e Jorge Wilhelm, todos os colegas da época, o Mário Franco, o pai do Gil, todos disseram, Esther, você tem que continuar, porque a única pessoa que conhece alguma coisa é você. Eu disse, não, pelo amor de Deus, tenho um filho de 2 meses, eu não tinha nem um pouco a ideia de fazer isso, né? Mas aí vem aquela, não, doutor Jorge, por favor, me deixa pensar, a última coisa, é muito fresco, o livro acabou de desaparecer, eu não sei nem por onde começar a pensar, né? Eu poderia juntar as coisas todas e passar para um de vocês, né? Para vocês continuarem. Aí ele diz assim, Steph, fala sério, como é que nós vamos continuar se nós não temos a menor noção do que acontecia aí no seu escritório? Quem sabia você e o Lívio, o resto não sabem, né? E quase assim, com o intuito de não deixar jogar fora o conhecimento. Liga esse aqui lá. Quem é que está com... Fui eu, Esther, desculpa. Nenhum problema. Boa noite, Gabriel. Gabriel aqui, boa noite. Estava pedindo para ancorar aqui a energia em outro lugar. Desculpe. Tudo bem, nenhum problema. Não, a gente só avisa para a pessoa que às vezes não sabe que está com o microfone aberto, né? Mas, enfim, tudo isso fez uma revolução na minha vida pessoal, né? Se não fosse minha mãe. Aliás, eu levantei daqui e eu não consegui desligar o ar-condicionado. Espera aí, eu tenho que jogar... Tem só um comentário. Dia desses eu achei um livro de iluminação de 1903. Consegui baixar esse livro inteiro. E é claro, do tempo que é muito mais iluminação pela engenharia do que pela arquitetura, né? Pela engenharia, totalmente pela engenharia. E a iluminação nasce, né, com a engenharia, né? Mas eu lendo aquele livro, assim, alguns trechos que eu não li inteiro, né? Mas gente,
Não está tão... Assim, óbvio que a gente evoluiu muito no debate, mas muitas coisas interessantes já estavam lá. Coisa, ó, Ítalo, 20 anos atrás. eu diria o seguinte, os itens, os tópicos são os mesmos, porque são os tópicos da nossa visão em relação com o mundo em volta. Porém, a maneira de abordar é que mudou. A profundidade dos cálculos, a profundidade das interrelações. Isso, obviamente, aumentou muito, mas a essência é exatamente a mesma. Isso é muito interessante ver. Eu não sei que livro é esse. Da tecnologia. Porque eles tinham tecnologias muito brutas, né? Lâmpadas que iluminavam muito, coisas muito gigantescas. Exatamente. Foi refinando isso, mas a percepção, tudo isso é uma coisa que é constante, né? A preocupação com esses itens, com esses tópicos. Não, mas é muito interessante. Eu vou mostrar isso para vocês, né? Eu vou até falar o que nós vamos comentar hoje, essa noite, né? Boa noite, Daniel. Tudo bem? Chegou bem de Maceió, né? Estou aqui na maratona, estou aqui fazendo orçamento e escutando aqui. A Ana Fernandes está assistindo a aula dentro do carro, porque está chovendo muito lá e não tinha sala disponível, então está no carro. Então, a gente tem que ir um pouco, né? Eu tenho meus acessos de latido de cachorro, né? Cada um tem as suas particularidades, não tem problema. Mas, assim, eu vou comentar muito rapidamente, só lembrar como foram as coisas do fogo até hoje, né? Do início do controle do fogo pelo ser humano, e falar um pouquinho só de como é importante olhar para os pioneiros, porque a maior falta que eu senti quando o livro faleceu é que todas as minhas dúvidas e todas as minhas questões de projeto, eu estava acostumada a fazer aquela resenha todo dia, das 4 horas em diante, em geral, a gente conversava dos projetos. E era muito, muito enriquecedor, porque ele falava comigo, eu falava com ele o que eu achava que eu não achava, porque, obviamente, nenhum dos dois sabia nada, né? E era bem enriquecedor. Eu só percebi isso quando eu precisava falar com alguém e não tinha ninguém com quem falar. Não tinha ninguém no Brasil que se interessasse pelo assunto como nós fazíamos da iluminação para a arquitetura. O que era um bom suporte era o professor Liebesmith, que foi uma pessoa muito importante para a iluminação no Brasil, e eu vou mencionar isso depois, mas ele era, como ele mesmo dizia, eu sou engenheiro de iluminação, a Esther é arquiteta da iluminação, são coisas muito diferentes, nossas visões são diferentes, né? A gente se serve do mesmo material, mas a visão de atuação é completamente diferente. Então, ver como pensavam os pioneiros e como agiam os pioneiros é muito interessante, porque é uma referência muito rica e muito confiável que a gente tem. E, nesse aspecto, as coisas que eles falam são muito próximas do que nós falamos hoje, ou pelo menos do que eu acredito, porque vocês não conhecem essa era, mas nós éramos uma economia completamente fechada, dos anos de 1965, 66, Delfim Neto, ministro da Fazenda, a economia se fechou absolutamente para dar fôlego, digamos, à indústria nacional. Eles eliminaram toda e qualquer concorrência com o exterior. E isso deu, na cabeça deles, teoricamente, a indústria nacional se desenvolveria muito. Mas o que acabou acontecendo foi que a indústria nacional enriqueceu, sem dúvida, o número de empregos aumentou, sem dúvida, mas a tecnologia estagnou. Por quê? Porque não havia uma concorrência forte, saudável, capaz de fazer com que as pessoas desenvolvessem os seus produtos. E isso foi mortal para nós, inclusive na iluminação. Passamos anos. Para vocês terem ideia, já havia lâmpadas dicróicas 5, 7 anos na Europa, a gente não podia comprar dicróicas aqui, né? E também não adiantava comprar lá fora, porque os transformadores não eram preparados para aquilo, enfim, não havia como se fazer uma substituição. Então, o Gil e eu eu desenvolvi uma linha formalmente muito interessante, com tubinhos usinados, imagina aquilo dava para fazer naquela época, tubo usinado, em vez de
injetado, né? E nós desenvolvemos uma linha de refletores capazes de fazer os fachos que a gente queria, né? Aberto, com o jateamento do refletor, médio, com o refletorzinho com a mesma curva, porém polido, e concentrado, né? Com aquela calotinha parabólica na frente do filamento. Usamos uma lâmpadazinha de 12 volts, que era usado nos sinais de trânsito de São Paulo, né? Bem pequenininha, mas que tinha uma condição de filamento pequeno para permitir fachos bem definidos, né? E usamos essas luminárias durante muito tempo, e o facho delas era lindo, porque era um facho bem distribuído, inclusive o Banco Safra, na Avenida Paulista, foi feito com essas lâmpadas, e lá pelas tantas, nos últimos andares, os andares de presidência, diretoria, refeitório deles, tudo, né? Salas de refeições deles, o senhor José fez uma ampliação ali, uma modificação. Eles, Esther, por favor, eu queria tanto continuar com aquelas luminárias lá de trás, né, que a gente fez, porque aí nós dissemos, olha, agora tem lâmpadas mais modernas e tal. Quando colocamos a dicróica, ela ficou tão sem graça, tão feia, que a gente acabou dizendo, puxa, não dá para usar a dicróica, porque o facho da dicróica é muito duro, e as nossas luminárias tinham um fachinho muito suave, de maneira que os quadros nas paredes, com papel de parede no fundo todo, ficou muito elegante. Quando pusemos a dicróica, papai do céu, foi uma diferença horrível. Falei, não, eu quero essa daqui de antigamente, né? Eu digo, bom, agora vamos falar com o fabricante, porque sabe Deus se ele vai ter ainda as ferramentas, né, para conseguir fazer os refletores e tudo. E, de fato, foi muito difícil de achar, mas eles acharam. E, finalmente, repetiram a dose. O que eu quero dizer? A gente ficou muito tempo estagnado, né? No caso da dicróica, claro que as dicróicas precisam ter difusores para amaciar o facho, aquele facho duplo duro é muito ruim para usar, mas, de qualquer maneira, é uma tecnologia muito mais eficaz, né? Muito mais, digamos, interessante, porém, ela tem um grande defeito. A dicróica, vocês sabem como funciona, né? Elas são um refletor de vidro, com alta especularidade. O vidro permite uma metalização de muito alta eficácia, porque é um espelho muito perfeito. Então, o desenho daquele vidro, que é um vidro soprado, preparado industrialmente, portanto, com a curvatura perfeita para aquele facho, dá uma eficácia altíssima em termos de aproveitamento luminoso, coisa que a gente não conseguia fazer com os nossos recursos de alumínio só, e não de vidro metalizado, né? Mas, em compensação, a lâmpada dicróica tem como objetivo, como característica, o fato dela absorver a maior parte da radiação infravermelha, porque como o filamento esquenta, então a lâmpada se torna muito morna e, ao mesmo tempo, ela esquenta, o facho dela é muito quente. Então, para retirar o infravermelho do facho e tornar o facho menos agressivo a roupas, descoloração de roupas, amolecimento de chocolate, assim, interferência prejudicial para comidas de uma maneira geral, né, peixes e outras coisas. Então, essa dicróica veio para tirar o infravermelho, que é um tratamento químico na parte de trás do vidro, e aí a luz que é emitida para o refletor, a vermelha, a radiação vermelha é absorvida e o facho fica mais frio, porque supostamente ela deveria absorver somente os raios infravermelhos, não o vermelho, de comprimento de onda longo. Então, a gente teria um facho de boa reprodução, né, com a mesma reprodução, porém, a parte de calor que é emitida também no facho das lâmpadas halógenas ficaria absorvido por esse tratamento dicróico. Ocorre que o tratamento dicróico, ao longo do tempo, se deteriora, ele gasta por causa do calor, né? Essa reação química, físico-química, ela desgastava a espessura desse material e aí ela começava a deixar passar um pouco de radiação vermelha e, ao mesmo tempo, como ela não era perfeita,
deixava passar um pouco de radiação azul também. Então, o facho começava a ter uma tonalidade ligeiramente azulada, ligeiramente esverdeada. Por quê? Porque a química usada não era boa. Então, vejam, é uma coisa simples, né? Mas os fachos depois começavam a manchar a parede com tonalidades diferentes. A lâmpada de melhor qualidade nessa época era, de longe, um produto da GE, chamado Constant Color, né? Justamente Constant Color para dizer que não haveria grandes deformações da radiação, do espectro daquelas lâmpadas. E realmente a da GE era melhor. Mas é uma tecnologia maravilhosa, mas que com o tempo se deteriora. Então, tudo isso na nossa lampadazinha, no nosso lumináriozinho, não acontecia, né? E, portanto, vejam que é uma coisa que nasceu de uma dificuldade colocada para nós, né? Por efeito de proteger a indústria nacional, acabou gerando um produto que era muito bom, mas não era nem um pouco econômico em termos de consumo de energia, né? E vida útil, mais ou menos a mesma coisa que a outra. Mas, enfim, essas coisas só para dizer que a tecnologia depende de tantos fatores, né? E que no segundo ou terceiro pioneiro de que nós vamos falar nos Estados Unidos é o Edison Price, que é um sujeito que veio da fabricação de luminárias. Edison Price é uma pessoa extremamente competente em termos de lighting design, muito boas propostas as que ele fez, e um grande fabricante de ótimos refletores, né? E quando eu soube que ele existia, eu fiquei absolutamente fascinada, porque ele fazia exatamente o que nós fazíamos, né? Como não tínhamos nada, tínhamos que fazer tudo em termos de luminárias, né? E não por outra razão a gente desenhou tantas luminárias e tantos refletores, né? Eu tive que fazer uma fábrica, imagina que absurdo isso. Quando eu penso nisso, me dá uma preguiça, como é que eu tive coragem de fazer isso? Porque não tinha nada, não tinha nada. Tinha lâmpada comercial para 2 tubulares de 40 watts, a lâmpada de 40 watts tinha diâmetro de 38 milímetros. Agora vocês imaginem o que é esse monstro, né? Porque eram monstros de tubos enormes, e a reprodução de cor não era boa, né? Tinha uma linha de produtos que era a reprodução de cor, 90% era ótima, mas acabaram não trazendo mais para cá, porque o pó deteriorava, porque ninguém comprava, que era mais caro. Então, um país que, além de ter dificuldades de determinações governamentais, também tem uma cabecinha pobre, um bolso vazio, quer dizer, tudo isso prejudica muito a nossa vida, né? Mas, enfim, o que nós vamos falar é um pouco mais hoje sobre a iluminação de uma forma geral. Semana que vem, semana que vem não, segunda-feira é a aula essa do outro curso. Na próxima quinta-feira nós vamos falar propriamente de pioneiros. Se der, ainda falo um pouquinho hoje de Richard Kelly, Edison Price, William Lamb, que eu gosto tanto de William Lamb, né? É muito importante na minha vida, o senhor William Lamb. Enfim, essas coisas todas, importante porque aconteceu um fato de eu ganhar um presente da mãe do livro logo depois que ele faleceu. Então, tudo isso para dizer que quanto mais a gente possa ver aquilo que já foi feito, mais a gente vai se identificar com a matéria, com as nossas dificuldades e com os nossos desejos, digamos, de realização, né? E isso tudo acaba se transformando numa coisa muito positiva para nós, né? Então, é por isso que eu fiz questão de falar sobre os pioneiros nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. No Japão, minha querida Motoko Ishii, né, que é uma grande pioneira também. E Lívio Leve, aqui no Brasil. Eu, humildemente, continuei o trabalho dele, porque era o que coube fazer, né? E América Latina depois, né? Tanto com os nossos colegas, né? Mas eu primeiro falei dos pioneiros, depois eu falei do grupo de profissionais que eu considero não pioneiros, mas também não terceira, quarta geração. São aqueles que vieram logo depois da primeira geração e que são veteranos, né? Eles são veteranos da profissão e ajudaram muito a construir as bases da profissão. Então, eu considero que eles sejam pioneiros júnior, vamos dizer assim, os pioneiros sênior e os pioneiros júnior, né? Esses são pioneiros júnior. O Gil, por exemplo, se enquadra nessa categoria aqui no Brasil, né? Poucos são os que tem aqui no Brasil,
mas ele se enquadra nela. Então, eu achei que, por uma questão até de clareza histórica, né, com correção histórica, a gente deveria fazer isso com todos, né? E aí citamos um pouco também os nossos colegas da América do Sul. E eu vou fazer, desde sempre, uma sugestão para vocês, quando a gente estiver conversando. Eu agora estou fazendo um apanhado geral do que nós vamos falar, né? Eu vou fazer uma sugestão para vocês observarem bem, quando a gente falar da América do Sul, principalmente a América Latina, né? Reparem bem nas diferentes posturas de abordagem dos projetos. A gente vai fazer exercícios sobre isso. Então, eu gostaria que vocês falassem, prestassem atenção nisso, tá bem? Então, nós vamos falar um pouquinho de estudo, não vamos comentar. Se der tempo, a gente vai falar sobre o senhor Richard Kelly, né? É uma coisa que eu gostaria muito que vocês levassem para casa um pouquinho das boas ideias desse pessoal, que abriu caminhos mesmo, viu? E gozado, o Ítalo falou alguma coisa agora, a mim chamou a atenção essa brochura da Hall of Fame, que fala, né, dos primórdios da iluminação. É muito interessante a abordagem tão singela, tão quase às vezes assim pueril, né, dos nomes que eles dão para os efeitos de luz e tal, mas que são as mesmas coisas que a gente cogita hoje em dia, aumentadas obviamente, com todos os recursos tecnológicos que a gente tem hoje, né? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o significado que a luz tem para nós, seres humanos, né, em todas as culturas e regionais, não regionais, as ferramentas que nós temos disponíveis, né, ao longo do tempo, como elas evoluíram. Evoluíram só, evolução mesmo a gente tem, de fato, de 1879 para diante, né? Até lá as coisas evoluíram muito lentamente, né? Tudo aconteceu, né, depois da Revolução Industrial, inclusive com a descoberta do senhor Thomas, com a invenção da lâmpada elétrica, né, produção de luz por energia elétrica, a gente teve uma modificação radical, como a gente já falou antes, né? E isso mudou radicalmente a nossa vida, e eu fico muito feliz de ver que as pessoas estão se dando conta de que essa mudança foi muito ruim, e que alguma coisa tem que ser feita, né? Como nós estamos agora em preparação para criar um grupo de trabalho, um grupo de encontro, né? Um grupo quase que convergente, vamos dizer assim. Convergente por quê? Porque nós temos os mesmos desejos de evolução profissional, né? Conhecimento principalmente, e evolução prática profissional, e ao mesmo tempo nós temos talvez a mesma afinidade do ponto de vista de uma boa convivência social, né? Não vamos fazer nenhuma baixaria, não vamos fazer nenhuma agressão, não vamos fazer nada que seja contrária à boa relação de convivência entre seres humanos, né? Realmente a gente precisa lembrar que, afinal, somos seres humanos, né? E aprendemos muita coisa, desde que a Távola Redonda, os cavaleiros da Távola Redonda, que tinha aquela época do romantismo e tudo mais, ao mesmo tempo que eram tão românticos, né, tão puros de coração, a espada corria solta, né? Então, escreveu, não leu, a espada cortou as cabeças de todo mundo. Então, aquela época também era perigosa. Só que a nossa época hoje está começando a virar muito, muito parecida com isso. E isso está me assustando um pouco, né? É incrível. Eu vivo aqui na minha casa, assim, meio protegida, ao mesmo tempo meio assustada de vez em quando. Prefiro ter, quando eu era pequena, tinha o canto de coruja, tem muita coruja aqui perto de casa, né? E aí, assim, uma empregada falou, não gosto de canto de coruja, porque quando tem canto de coruja que vai morrer alguém da família. Eu digo, nossa senhora, já ouvi tanto canto de coruja, né? Então, já deve ter parente meu, que eu não sei, morto por aí. Eu fiquei com essa impressão horrorosa, né? Mas eu adoro ouvir o canto das corujas, de vez em quando elas estão pertinho da janela, assim, eu fico ouvindo. Eu digo, ai, meu Deus, ainda bem que eu não sou pequena. Muito bem, então nós vamos falar do significado da luz, vamos falar das ferramentas que tivemos à disposição, né? E o percurso, né, da nossa relação com o fogo, com o sol, né, o astro-rei, né, até o completo domínio da produção de lâmpadas incandescentes, que nos trouxeram um pedacinho de sol também, né? Mas nós trabalhamos até 1879 exclusivamente com a mesma categoria
de energia luminosa, ou seja, aquela que vem da incandescência do calor, né? A gente tem muito, na incandescência, a gente tem muito mais produção de calor do que de luz, provavelmente dita, né? Então, a gente vai falar um pouco disso e depois nós vamos começar a conversar com os pioneiros, né? Mas eu gostaria muito que essa análise do trabalho dos nossos pioneiros trouxesse para vocês uma contribuição para a sua qualificação profissional, principalmente por ver que, como disse o Ítalo agora, as pessoas, são seres humanos, a gente tem sistema de visão, o sistema de visão funciona desde sempre da mesma maneira. Então, a gente precisa se apropriar daquilo que a tecnologia oferece para produzir cada vez mais ambientes que sejam realmente confortáveis, que atendam às necessidades físicas e que principalmente sejam estimulantes para o ser humano florescer, né? Isso é o nosso papel, né? Então, vamos falar um pouquinho. Diga. Eu só um comentário. Eu peguei uma página daquele livro que eu falei, de 1930. E o que é que estava escrito lá? O autor estava reclamando que se usava muita luz. Muita quantidade de luz. Muita quantidade, né? Aquela coisa de mais luz é melhor luz, né? E já em 1903 já se rebatia. O autor comenta que o excesso de luz tirava a sombra, ofuscava. Então... Veja que eles já conheciam. Veja que a nossa reação emocional já era exatamente a que nós colocamos hoje em dia, né? A nossa reação é a mesma, somos seres humanos. O que diverge é o histórico de cada um, é a subjetividade de cada um, né? Então, um vai ter mais experiências nesse sentido, outro naquele, porque somos todos diferentes. Mas a luz funciona da mesma maneira e a visão da mesma forma também. Então, isso é muito interessante. Eu até, Ítalo, todas essas informações, eu estou pensando a maneira aqui que a gente vai fazer para criar esse grupo e, entre nós, disponibilizarmos essas informações para que a gente possa ver quais são os melhores temas para nós desenvolvermos e publicarmos, né? Porque assim os nossos pensamentos, as nossas verdades começam a se espalhar para outras pessoas também, né? Então, vamos ver como vamos fazer isso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar com a mesma toadinha aqui, né? Muito bem, então, o fogo sempre foi, em todas as épocas, né, da evolução humana, ele foi um elemento de inquietude, tanto mental, né, de percepção do mundo em volta, quanto espiritual, né? Sempre. O fogo teve assim, uma ligação muito grande com o poder, com a força, né? Então, o fogo, por que o fogo? Porque o fogo é um pedaço do sol, porque o sol é o máximo do fogo, né? Então, as sociedades antigas muitas vezes se basearam no sol como sendo a sua maior referência, o seu maior poder, né? Muitas vezes, por exemplo, no Egito antigo, um dos faraós, Akenaton, que era o pai, que vem a ser o pai de Tutankhamon, né? O faraó que morreu com 19 anos, ele foi tornado faraó com 9, morreu com 19, e a esposa desse faraó, do pai dele, que não era mãe dele, mas a esposa é a famosíssima rainha Nefertiti, né? Que é de uma beleza incrível. A estátua de Nefertiti, eu vou mostrar depois, é de uma beleza, ela, mulher, uma beleza incrível, e a perfeição da estátua é inacreditável, e a durabilidade dessa estatuária de 3.000 anos é coisa inacreditável, né? Mas, enfim, esse faraó foi um que negou aquele monte de reis, de deuses que faziam parte da mitologia grega, né? Egípcia, para criar apenas um deus, que era Atom, o Sol, né? Então, ele revolucionou a religião, e segundo o que eu já li dos livros de religião, Moisés, que foi de fato encontrado
encontrado, sabe, se Deus se foi naquela canoinha ou não, mas o fato é que ele foi adotado por uma das princesas da corte de Ramsés, do pai de Ramsés II. Ramsés era companheiro de idade de Moisés, né? E Moisés se tornou um nobre também, porque foi adotado como filho por essa princesa. Então, como ele conviveu na época com aquela história do Deus único, disse nesse livro que eu li, que provavelmente a noção de um Deus único, que era absolutamente inusitada para aquela época, em Moisés, veio dessa experiência que ele teve no seio da comunidade egípcia, né? Não sei se isso é verdade, dificilmente alguém vai saber, mas de qualquer maneira é um dado interessante. Muito bem, então, o sol e o fogo foram presenças muito, muito constantes no ideário humano, desde sempre, né? E é isso para dizer o seguinte, que tanto o sol como o fogo, eu considero como aqueles elementos da luz primordial, né? Aquela que dá início a tudo, né? Então, formas e cores. Vocês se lembram quanto a gente falou de formas e cores no curso passado, no módulo passado, né? Em que elas definem a impressão emocional que nós temos a partir dos ambientes que nós visualizamos, né? Então, identificar as características dos ambientes e as diferentes impressões que eles nos causam é um dos caminhos que nós temos para juntar uma série de recursos no nosso repertório, que fica lá guardado no nosso subconsciente, né? A partir das inúmeras faxinas que o cérebro faz na nossa mente, né? Tirando da nossa memória aquilo que não presta, aquilo que não é interessante, e guardando só aquilo que tem peso, que tem interesse, né? Então, o nosso subconsciente precisa de muita informação analítica da nossa parte. A gente deve olhar as coisas e tirar isso eu gosto, por isto eu detesto, não sobra nada para mim, joga fora, o cérebro leva embora. Mas quanto mais a gente aprende na análise dos ambientes, mais a gente guarda recursos que vão ser usados. É só sentar na mesa, você não sabe, mas você vai estar usando aquilo que você guardou sem perceber, né? Então, nós vamos falar do fogo e das impressões que eles nos causam. Da mesma maneira que a gente fala de formas e cores, o fogo tem uma participação importante nisso, né? A cor da luz do fogo é uma referência importantíssima para nós, exatamente por isso, né? Porque, do ponto de vista emocional, ele traz uma bagagem de informações da nossa memória inata, que é aquela memória com a qual a gente nasce, que vem lá dos nossos ancestrais, né? Como os nossos ancestrais viveram muitos milhares de anos com luz produzida pelo fogo, efetivamente essa é a influência maior que nós temos na hora de selecionar cores, intensidades, etc., né? Então, a gente vai lembrar alguns itens desses só para começar a falar depois, comparar aquilo que os nossos pioneiros fazem, né? Muito bem. Então, durante muitos anos, durante milênios, centenas de milhares de anos, o fogo foi a nossa única fonte de luz. Lembrando que, mais ou menos 700 mil anos antes de Cristo, nós tivemos a noção clara de que os seres humanos tinham noção do fogo, usavam o fogo, mas eles não tinham como controlar o fogo, ou seja, o controle do fogo, apagar a fogueira, porque no dia seguinte, com aquela coisinha de frição, eles podiam fazer fogo novamente. Antes, eles só tinham fogo provavelmente por queimadas espontâneas, que acontecem no verão, ou no inverno, conforme o clima, né? Porque o mato fica muito seco, e qualquer calor do sol pode fazer fagulhas que vão incendiar o tecido seco, né? O material seco. Ou então por raios, provavelmente, que eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi, porque lá na minha casa, nas Agulhas Negras, tinha eucaliptos muito altos e muitas vezes os raios lá em cima na montanha, os raios pegavam o topo de um eucalipto, cortava ele ao meio, exatamente ao meio, cisalhava ele, jogava uma parte para o chão, que era muito perigoso, né, inclusive.
Essa foi a razão pela qual eu consegui cortar uma boa parte dos meus eucaliptos para não ter perigo de cair em cima da casa que eu ia construir, né? Mas, realmente, o que podia dar para os seres humanos? Era o raio ou a queimada, porque o que mais sairia de espontâneo, né? Os incêndios vêm dessa queimada espontânea, né? Ninguém tinha fogo para gerar fogo, né? Para gerar mais fogo. E é interessante isso, porque até hoje nós temos muitas queimadas espontâneas. Quando eu volto lá, quem usa a Dutra, principalmente, a Dutra não, a Ayrton Senna, aqui em São Paulo, vê como a mata, na época de inverno, queima sozinha. Ela começa a queimar na borda da estrada, assim. Não precisa ter ninguém jogado cigarro, não. Na mata, elas começam a fazer pontinhos de fogo e aí aquilo se alastra, incrível, né? Então, o fogo teve realmente papel importante como uma proteção, principalmente, o fogo é principalmente para os nossos antigos, né? Que de 700 mil anos para cá sabem que o fogo é importante, mas só de 450 mil é que eles tiveram a capacidade de controlar o fogo, né? Então, isso deu para eles deu para a raça, para a nossa espécie, uma conexão com o fogo espetacular. Então, era o que? Era proteção contra os intempéries, contra os elementos da natureza, o frio exagerado, né? E era uma proteção contra os predadores, principalmente, né? Principalmente contra os predadores. Porém, na medida em que eles dominaram o fogo passou a ter não só uma sensação de proteção, um resultado de proteção, mas também de convivência, de acolhimento social, porque o ser humano precisa de outro ser humano para viver. Ele não gosta de viver sozinho, e ele faz de tudo para conseguir uma inclusão, vamos dizer assim, uma boa inclusão, uma boa participação do seu grupo social. Então, vejam como foi importante aquele momento em que as pessoas se uniam em torno da fogueira e contavam as suas experiências do dia. Era um fato extremamente importante para todos. E isto norteou a evolução humana, que fez com que os homens vivessem essas experiências de convivência social exatamente dessa maneira, né? Então, o fogo tanto produzia bem-estar físico, quanto produzia bem-estar emocional, né? Na questão do acolhimento social e emocional, né? Isso perdurou desde que o homem conseguiu dominar o uso do fogo, né? A produção de fogo. Imaginem vocês as cavernas, que são ricas de formas, né? Formas, texturas, né? Iluminadas com a fogueira no meio da noite, lá no interior da caverna. Como devem ter se divertido os primeiros homens, né? Que conseguiram fazer não só fogueira, mas pegar um pedacinho de fogo, né? Numa pequena tocha ou numa lamparinazinha, que seria uma pedra com um pouquinho de material de resina que fosse durar um pouco mais. Como deve ter sido muito interessante para eles, né? Enxergarem as diferenças da caverna à medida que se andava com fogo, né? Costumo dizer que os primeiros light designers devem ter nascido nessa época, né? E é uma coisa muito bonita, porque eu descobri essa propriedade do fogo, que não tem nada a ver com a minha profissão, né? Às vezes a pessoa fala, não, desde pequenininho eu gostava muito de mexer com fogo, né? Então, aí com a luz, eu pedia para meu pai comprar aquelas luzinhas coloridas, né? Eu não tenho nada disso. Eu nunca procurei iluminação, foi a iluminação que me procurou. Qualquer hora vocês vão saber disso nessas historinhas aqui, né? Mas, de qualquer maneira, um dia que eu já contei isso para vocês, que eu fiquei sem nós tínhamos, a energia caiu em Campos do Jordão. Aí minha mãe me deu uma velinha, né? Uma vela no copo, para poder ir ao banheiro tomar meu banho. E como eu detesto aquela coisa bruxuleante, como incomoda o brilho da lâmpada no escuro, eu descobri que no parapeito da janela a gente podia pôr a vela, e ela ficava alta e iluminava maravilhosamente mais o banheiro, né? Nossa, aquilo foi uma descoberta para mim. Quando eu ponho a luz no alto, eu não me dei conta que ela refletia no teto e voltava para a gente, né? Mas, claro, ela tem uma difusão muito maior e o espaço fica muito mais visível e perceptível, né? Falei, puxa vida, como é bacana fazer a solução. Então, você diz, não, põe a luz em cima, que fica melhor, ilumina mais e tal, né?
depois que eu falei, puxa, que idiota, eu nunca pensei como é que funcionava aquilo, né? Isso é um ensinamento simples de interreflexão, né? Mas vejam como a luz funciona maravilhosamente bem na caverna, né? Ou assim, olha como... E como as cavernas são lindas, né? Porque elas têm um espaço interno tão rico e tão diversificado, né? A natureza é pródiga nisso, né? E vejam, luz do fogo, a luz do pôr do sol é a luz do fogo, porque a gente só tem radiações vermelhas no final do dia, né? E aqui em cima já temos radiação azul, né? Mas essa combinação é maravilhosa aqui, pronto, radiação azul aqui em cima, e aquela linha vermelha que vem amarelo, laranja, é muito lindo, né? Ou no pôr do sol, no final da tarde, quando a gente tem neblina, a gente tem abajures, né? Esse mesmo efeito do abajur, com luz morna, ou então a gente tem pontos brilhantes que são pouco brilhantes, porque nesse momento o Sol está atravessando uma gama muito maior de atmosfera, né? E, portanto, ele já está bem atenuado em termos de intensidade, né? Ao contrário do zênite, né? Que está brilhando a todo poder, porque a camada de atravessar, para atravessar a atmosfera é muito pequena, né? Porque está na perpendicular, né? E aí a gente vê várias coisas, puxa, como a luz varia, a luz do dia varia, a intensidade, a cor, né? São coisas completamente diferentes, e é por isso que a primeira coisa que vocês têm que fazer ao entender que a ciência é base do nosso trabalho artístico, não é que ela é o trabalho artístico, ela é base para o nosso desenvolvimento de boas soluções. Se nós não conhecemos isso, nós não sabemos identificar o instrumento com o qual nós vamos conseguir as coisas que queremos conseguir, né? Então, identificar o espectro é fundamental para selecionar bem as luminárias que vão servir como pincéis, como lápis de cor com os quais nós desenhamos o espaço, né? Então, isso é uma coisa que, é claro, traduzir o espectro luminoso através da curva do diagrama espectral é muito importante. Vejam aqui a quantidade enorme de vermelho que a gente tem e menor quantidade, eu quero dizer, não nesse sentido, a intensidade dos raios está aqui, né? Claro que tem quantidade nesse sentido, mas tem a intensidade nesse sentido, né? Aqui o azul é maior, mas a questão é que o vermelho é muito menor, né? Aqui o vermelho é muito mais presente, né? Então, quanto mais azul nós temos e menos vermelho nós temos, qual é o efeito que isso causa na nossa fisiologia? A nossa retina tem lá os cones e bastonetes e tem também as células ganglionares. São os gânglios da retina que recebem informação que diz, opa, essa luz está maravilhosamente azulada, branca, fresca, luz do dia, plena atividade física. Então, melatonina, faça favor de ficar quieta aí dentro, porque você não está com nada, está com pouco vermelho, então você não vai ser produzida. Ponto. Sem melatonina, sem sono, sem relaxamento, estado de alerta mais ativo, certo? E essa é por isso que a gente tem que entender essas diferenças, né? Que eu mostro aquele resumo das idades e do que aconteceu em quantos anos, né, relativamente à nossa zero, marco zero, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Então, aqui a gente tem o uso do fogo como uma coisa extremamente útil, e aqui é 450 mil o domínio do fogo, né, que é bem diferente dos 750 mil. Mas vejam, de qualquer forma, se a gente considera que desde 450 mil anos, né, 452 mil anos, né, porque de Cristo para agora tem 2.000 anos, né, nós teríamos luz do fogo, só há 140 anos nós temos o uso da luz elétrica, e obviamente que a luz elétrica tem uma participação tão pequena que ela nem seria sentido na evolução, né? Acontece que a modificação que ela produziu na qualidade da luz recebida, né? Luz do dia, luz ar livre, luz natural, variação da intensidade muito maior no centro, né? Muito maior no meio-dia do que do nascer do sol e no pôr do sol. Então, essa variação de intensidade, somada à variação da tonalidade da luz, nos formou, fez o ser que nós somos hoje, né? Nosso ritmo biológico funciona dentro dessa variação. E o que a luz elétrica fez? Como ela foi um ganho tecnológico enorme, que permitiu às pessoas esticarem o dia
com aquela luzinha que ela produzia, que era muito pouca, porém que era a luz da tonalidade do fim do dia, né? A tonalidade exatamente do final do dia. Essa luz passou a ser um objeto de desejo de todos, e aí o que aconteceu? Em vez do homem se divertir mais, ele trabalhou mais, né? Isso sempre acontece exatamente a mesma coisa, né? Em todos os momentos em que a Revolução Industrial disse que nós íamos nos divertir mais, porque as máquinas iam fazer nosso trabalho, a gente passou a controlar as máquinas, daqui a pouco as máquinas vão nos controlar, né? A gente controlou tanto que daqui a pouco é a máquina que vai nos controlar. Mas, de qualquer forma, nós trabalhamos muito mais. Por quê? Porque a iluminação permite que a gente tenha o dia durante a noite e vice-versa, né? Essa mudança radical, então, pessoas que dormem à noite, graças a Deus, como eu, e pessoas que trabalham à noite e não têm o benefício de fazer um sono como deve ser o nosso sono. Mas pior do que isso é que durante o dia, confinados nesse mundaréu de edificações que nos abrigam hoje em dia, mas que nos abrigam em condições tão diferentes daquelas que foi a nossa iluminação ao ar livre, né? A relação da luz no ar livre, que hoje a gente tem pequenas intensidades e nenhuma variação de tonalidade, o que mata totalmente a riqueza da variação da luz em relação à nossa evolução. Então, nós não estamos atendendo aquilo que sempre foi necessário atender. E, com isso, nós estamos, obviamente, matando o melhor da nossa saúde, porque isso traz muita diferença, sim, para todos nós. Claro que Edson não pensou nisso, mas agora a gente tem que resolver como fazer, né? Não vamos voltar a usar a luz de vela, como diz lá o alemão maluco, nem vamos destruir os edifícios, porque eles podem ser ocupados por fazendas de produção de alimentos, podem mesmo, mas nem todos eles serão assim, né? O fato é que a gente não vai destruí-los. Mas, de qualquer maneira, aqui eu deixei esse quadro para vocês poderem olhá-lo quando quiserem. Fiz um outro resuminho de outra maneira, que talvez algumas pessoas prefiram. Eu toda hora eu tenho que... Estou com soluço agora, veja só, essa hora. De ter soluço, né? Gabriel aqui. Eu queria falar duas coisas. Estou me segurando aqui. A primeira é que até que o Delfim Neto, quando segurou um pouco a abertura dos portos e para priorizar a tecnologia nacional, no final das contas deu certo, né? Que você acabou tendo que desenvolver vários produtos para furar essa bolha aí. Então, eu vejo isso com bons olhos, no final das contas, né? Não teve acesso à tecnologia, mas o objeto final também foi, até como você falou, interessante em relação à dicróica. Sim. Né? Bom, isso é um parâmetro, né? E o outro é justamente nessa timeline que você colocou, que eu acho maravilhoso, assim, né? E o LED é agora, né? Se são só 140 anos de luz elétrica, o LED é século XXI. Né? Está começando agora, então está tudo muito fresco ainda, né? E eu tenho uma questão sobre isso, é que, sei lá, de 3.000 anos antes de Cristo até praticamente o começo do século passado, século XIX praticamente, né? As pessoas andavam com a luz, né? Elas andavam com candeeiros, com velas, né? Com óleo de baleia, essas coisas, né? Então, elas portavam a luz, né? Elas eram as pessoas que portavam a luz. Durante muito tempo, a luz ficou estática no gesso da casa, na laje, tudo. E agora, com o LED de novo, a gente está voltando a portar a luz. A gente não anda com lanternas a pilha, a gente anda com nossos celulares, né? Então, acho que é um paralelo interessante também, que a gente, durante... não só no abrigo, em volta do fogo, na caverna, que é aprazível, como você falou, porque o sol é a nossa luz originária, né? Agora a gente também porta a luz, a gente se desloca com ela em mãos, né? Então eu questiono até
aquela coisa, né? O que você tem que iluminar? Precisa iluminar, né? Foi o que a gente falou algumas aulas atrás, né? Então, se a gente anda com a luz, por que a gente precisa estar tudo iluminado, né? Exatamente. Mas isso aí, Gabriel, olha, é uma boa visão essa, né? Que você trouxe agora, que é uma visão de projeto mesmo, né? De como inserir a luz nos ambientes, né? Ou como conviver com essa inserção, né? Em que medida a gente faz isso, né? Às vezes a gente tem, por exemplo, tem um coordenador aí coordenador não, um gerenciador de projeto que não tinha nada que dar palpite, mas disse, só não pôs luz aqui, não pôs aqui, não pôs aqui, mas por que eu tenho que pôr a luz aí, né? Porque a senhora pôs em outro lugar. Não, pôs em outro lugar porque precisava, mas aqui não precisa, a menos que haja um motivo uma boa especial. justificativa. E nem é só isso, mesmo quando você faz o desenho da iluminação contemplativa, digamos assim, com um aspecto cenográfico no bom sentido, não de impacto geral, mas assim de valorização daquilo que é bonito e constrói os ambientes de maneira a destacar aquilo que a gente quer destacar. Você não ilumina tudo, você ilumina isto, deixa o fundo escuro, valoriza outra parte e constrói novamente outras imagens que você não vê durante o dia. Isso é um poder que o ser humano tem na sua escolha. Agora, a questão da iluminação, da civilização de 24 horas, como se chama, né? Hoje, como se fala dessa inversão toda, é a seguinte: o que faz mal para o ser humano fisiologicamente, não emocionalmente, é que a gente precisaria ter maior tempo de convívio com a luz para que nós tivéssemos os processos de produção de hormônios na medida certa, né? Então, você está sugerindo que a gente tem que andar na rua com computadores, é isso? Né? Deixa ambiente enclausurado, já era, vamos todo mundo para a rua. Exatamente. O que eu sugiro, a minha sugestão, né, que eu falei outro dia, deixa eu ver o que vocês vão falar, vou falar agora a minha sugestão. Eu acho que nós vamos ter que criar, assim como essas cidadezinhas que a gente falou um pouco antes, né, nós vamos ter que criar para as pessoas que não têm como deixar os escritórios, por motivos próprios da sua atividade, a gente vai ter que criar horas de recreio, horas de trabalho com outra vinculação à mesa de trabalho coberta. Aí você vai para ambientes em que os edifícios deverão ter isso, abertos, grandes. Tem um edifício em Frankfurt que tem isso, né? Ele tem pés direitos enormes e as pessoas podem conviver com a luz. É uma das saídas, eu acho. Esse edifício, que é bem antigo já, mas ele é uma das saídas, né? Porque aí você tem a intensidade que você precisa e a variação de tonalidade você consegue fazer ao longo do dia, né? Então, a tecnologia já permite isso. Portanto, eu acho que o ser humano, de forma capaz, com a sua capacidade de superar os desafios de sempre, né, vai chegar a essa nova maneira de viver, né? Mas a particularização do facho luminoso realmente é uma coisa bem interessante, né? Eu não tinha, para falar a verdade, não tinha pensado nisso, mas assim, eu acho bacana, eu acho muito legal. Eu gosto muito de ambientes menos iluminados, porque eu tenho fotofobia, né? Mas o meu ex-marido, se fizer isso, eu vou denunciar você, que você você é uma mentira em termos de lighting design, porque você detesta a luz, você odeia os ambientes iluminados, você faz o possível para deixar tudo à meia luz. Mas é uma questão de entender o espaço como eu prefiro. Mas, enfim, o fato é que a civilização de 24 horas carece de uma nova atuação, né, de relação com a luz, para que ela possa se beneficiar da variação, tanto de tonalidade como de intensidade também, né? Muito bem. Então, foi bom. O seu comentário, gostei, viu? Essa questão de andar com a luz. Desculpa, eu segurei do Delfim Neto o máximo que eu pude, mas eu não queria perder. Quero até dizer o seguinte, eu já pensei bastante sobre isso. Se não fosse o Delfim Neto, eu não teria desenvolvido tantos refletores e tantas luminárias como eu tive que desenvolver. Deixa aqui um agradecimento ao Delfim Neto, que depois daquilo tudo lá, agora estamos aqui nesse momento. A única coisa que eu vejo como uma negação desse processo foi a acomodação dos empresários na área de indústria, principalmente, que ao invés de aproveitarem os benefícios
da proteção, para se desenvolverem mais ainda, se acomodaram e dizer, não, mas para que a gente vai evoluir se o time que está jogando, a gente não precisa, está ganhando, não precisa mudar, não é? Não é assim que fala? O time que está ganhando, você não tem que trocar o jogador, né? Vamos ficar aqui só com a ortopeia e o que chute, está tudo certo, tá bom? Exatamente, Então, Carro isso importado, nos nada, tá bom. atrasou, isso atrasou. Mas isso também, eu acho, que foi relaxamento do próprio governo, porque ele poderia ter criado incentivos para a indústria ter motivos para se desenvolver. É lógico que o ser humano se acomoda, você acha que não? Se o fulano está cheio de dinheiro, né? Eu conheço muitas pessoas que venderam isso, venderam aquilo, fizeram 700 milhões no bolso e tal. O que eles fazem? Botam o dinheiro na Suíça e ficam passeando por aí, fazendo nada. Então, aquilo que foi construído aqui, eles botam no outro país e vão gastar também no outro país. Eu acho isso o fim da picada. O fim da picada. Isso se chama realmente não ter menor apreço. Um americano nunca faria isso, viu? Porque eles têm muito apreço pela sua nacionalidade. Mas, enfim, isso é outra questão. Então, vamos mudando de pato a ganso, agora voltamos, né? Que a influência do fogo para nós, né? O fogo é tão importante para nós, que até hoje a gente usa essas expressões, né? Acender a luz, apagar a luz, lâmpada de 60 velas, é uma coisa que muitas pessoas ainda falam velas, é uma coisa inacreditável. Porém, acender e apagar, todo mundo fala. Se vocês perceberem, dificilmente a pessoa fala, por favor, ligue a luz para mim, né? Ou liga aí o interruptor, né? As pessoas falam acende e apaga, né? O último que sair, apague a luz, não é assim a expressão? Então, isso é um resultado ainda, né? da influência. Mas, para mim, o próprio acolhimento da lareira, do convívio social em volta de um objeto que é simbólico, é não só acolhimento, ele é um motivo também de florescimento. Realmente, o ser humano pode florescer a partir da qualidade do ambiente, principalmente quando ele é propício à convivência social, sem dúvida, né? Muito bem. Então, além disso, há uma outra característica que, para mim, vem dessa época da nossa memória inata, a nossa preferência pelos tons mornos. Eu já comentei isso com vocês. Para mim, eu sempre pergunto isso quando tenho uma cliente mulher, eu sempre pergunto para ela, particularmente, tem alguma... Qual seria a sua expectativa em relação ao resultado do trabalho? Qual seria o seu desejo maior? Tem alguma coisa que lhe apareça como sendo importante? E ela sempre diz o quê? Ai, detesto luz branca. A única coisa que eu não quero na minha casa é luz branca. Por quê? Porque existe essa mística de que a luz boa é a luz dourada do final da tarde. Mas isso, para mim, vem dessa memória inata lá de trás, em que as pessoas relacionam isso com proteção, convivência social. E isso é muito importante para o desenho dos nossos ambientes, porque a gente não pode perder a noção de que o momento em que nós nos reunimos na sala de estar, na imensa maioria das vezes, vai ser do final da tarde para a noite, né? E que, portanto, as tonalidades, não só da luz, mas também os acabamentos, deveriam favorecer essa ligação emocional que nós temos com o fogo, naturalmente, né? Então, eu consigo designar as coisas da seguinte maneira: a luz fresca da manhã, né, ativa o nosso metabolismo, ativa o nosso interesse, né? E a luz morna da tarde é relaxante, prepara para o final do dia, para o repouso da noite, que é tão importante hoje, a gente sabe, né? Eu não estou aqui dizendo que todo mundo tem que dormir às 8 horas da noite, mas, sem dúvida, a gente deveria ter o período da noite como sendo um momento de hibernação para permitir que o corpo humano se refaça. Claro que a gente está cheio de profissões hoje, de atividades que estão relacionadas a transporte aéreo, por exemplo, né? Pessoas que trabalham durante a noite por questão de desenvolver tarefas de segurança, de garantia, por exemplo, as siderúrgicas, os fornos de uma siderúrgica não podem ser apagados. Então, tem que ter gente permanentemente acionando os fornos. O que significa isso? Tem gente que tem que trabalhar à noite, período da noite. Então, essas pessoas não poderiam ficar tantos anos seguidos no mesmo trabalho, na minha forma de ver, né?
Enfim, tem muitas coisas aí que a gente vai discutir, inclusive aquela apresentação que a Érica fez a semana passada, tem todos os itens que a gente pode levantar em detalhes. Nós vamos fazer isso, tá? Muito bem. Então, essa dualidade, luz fresca da manhã, luz morna da tarde, vai estar sempre presente nas nossas considerações, e no módulo passado nós falamos disso no capítulo em que nós abordamos ambientes e a classificação dos ambientes, né? Isso ficou bem claro, quer dizer, para mim é claríssimo, né? Espero que tenha ficado claro para vocês como é importante relacionar claramente o que eu sempre chamo a intensidade e a tonalidade, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma profusão de azul contra o vermelho, né? Aqui também uma quantidade grande de azul contra o vermelho, enquanto que aqui é o contrário, isso aqui é luz incandescente, a gente tem uma grande quantidade de vermelho e uma micro quantidade de azul, isso é a luz incandescente, né? Isso tudo para dizer que, para mim, apesar de que existem estudos sobre isso, para mim, eu tiro isso tranquilamente da evolução da natureza, né? Isso é uma relação, para mim, claríssima, de intensidade e cor, totalmente produto do nosso hábito de viver em contato com a natureza, né? Natureza do planeta Terra, obviamente, né? Porque todos aí devem estar cheios de coisas diferentes. Então, essa é a entrada de uma residência em que o proprietário escolheu os materiais muito bem escolhidos, né? Porque eles todos são extremamente agradáveis em relação ao que se pode chamar de convívio social, né? A gente só faz acomodar as coisas para que elas permaneçam com o mesmo valor. Essa é uma padaria, né? Uma loja de pães que eu acho muito bem escolhida em termos de tonalidades, acabamentos, né? Porque o pão é, por excelência, um material dourado, né? E ele se combina muito bem, o tom do dourado se combina muito bem com fundo azul, com fundo escuro, preto, no caso, né? E se combina maravilhosamente no contraste para dar um valor muito especial aos pães, né? Reparem como ficam bem os pães no contraste com o fundo. Então, por exemplo, eu não gosto de tetos pretos para ambientes onde a gente tem atividades diurnas. Eu me sinto entrando numa caverna quando eu vou fazer compras no supermercado e é todo preto. Mas também não entendo as pessoas que fazem exercício físico na academia com o teto preto, né? Que é moda hoje, né? Porém, tudo isso leva o quê? Nesse caso, esse restaurante, ele tem uma área de ambiente de comer em que o teto não participa dele, ele não tem grandes áreas, né? Quando você tem grandes extensões e o teto participa do ambiente, é uma coisa. Quando você tem áreas pequenas, onde você aprecia o quê? O seu campo visual está sempre nesta paisagem. O teto não faz parte dessa paisagem. Então, é perfeitamente compreensível que a gente tenha tetos mais escuros. Na contramão, a gente vê que muitas vezes luz difusa em excesso, né? Luz muito branca, que essa luz tem uma alta quantidade de radiação azul. E vermelho, zero, né? Vermelho, coitadinho, nada aí. Então, a pessoa que está aí está a 1000, né? Deve estar coração bombando, né? De tanto que é tanta radiação. Meu Deus do céu. Algumas redes, né? Aqui tem o nome da... Mas isso aqui, se não me falha a memória, é Drogaria Onofre, aqui em São Paulo. É muita claridade, é um exagero e é um ambiente inóspito, né? Porque ele é bem desconfortável. Não é porque você vai comprar um remédio... É uma tendência, né, Esther? Assim, eu ia falar ambientes de saúde, por Sim. conta de limpeza e tudo, mas essa é a sensação que a gente tem. Agora, a farmácia segue esse sentimento e, às vezes, tem menos placa de gesso do que luminário no teto. E a quantidade luminosa, eu até perguntei isso uma vez para uma consultoria que eu fiz, eu disse, mas por que tem que ter tanta luz na farmácia? Porque eu questionei exatamente isso. Não, porque os remédios têm letra muito pequena. Não precisa disso. Pelo contrário, se você põe muito branco, você vai ter uma explosão luminosa que vai diminuir a sua capacidade de acuidade visual. Você vai ler com mais dificuldade, né? Então, não tem sentido nenhum. Mas é o padrão estético deles. E depois tem outra coisa, né?
um faz, o outro faz, é uma competição de quanto mais claro, e aí a coisa vai, né? Essa fotografia, essa imagem, vocês devem estar reparando como eu estou confundindo palavras, né? Hoje é o meu 4º dia de aulas, e muita aula, e eu estou bastante cansada. Então, quando eu fico cansada, meu sinal de estar muito cansada é que eu começo a tropeçar as palavras. Portanto, não reparem se eu falar uma barbaridade qualquer. Mas esse slide aqui, ele mostra claramente algumas composições espectrais de coisas diferentes. E eles estão todos juntos, que eu acho muito interessante, né? Repare o seguinte, o espectro da luz incandescente, ele tem como qualidade, como característica principal, a regularidade das intensidades. A luz natural também se comporta mais assim, nem sempre com perfeição, porque a luz natural, que não está em laboratório, a luz não contida em... Não a luz natural, a radiação de um feixe luminoso que vem de fora, controlado, né, num laboratório, tem, obviamente, um comportamento, porque ele não tem influência do meio ambiente. Mas quando você pega um dado de luz natural, né, luz solar aqui, ó, né, ele vai... Está vendo essa variação aqui? É produto de muitas influências do meio em torno. Quando a gente mede vários resultados de iluminação no espectrofotômetro, você vai ver claramente essa diferença de espectro, e às vezes uma certa confusão, porque você vai dizer, puxa, mas devia ter mais luz vermelha essa hora, mas certamente o céu estava mais azul, ou certamente em torno tinha mais branco, e aí você começa a ter um resultado de espectro diferente. Então, é difícil de avaliar isso quando a leitura é feita de forma amadora e não num laboratório, né? Então, essa regularidade aqui é própria das fontes de luz produzidas naturalmente, né? Aqui, vocês podem reparar, o que não é regular? Isto aqui, né? Luz fluorescente, uma luz de má qualidade, de baixíssima reprodução de cor. O que ela tem? Ela tem picos em cada um dos comprimentos de onda, né? Aqui, o vermelho já está misturado, estou procurando aqui uma cara. O vermelho já está bem misturado com o amarelo, então a gente tem um pico no laranja. Agora aqui a gente tem um pico no verde e um pico no azul, característico da luz fluorescente, né? Por conta das pós que eles usam, né? Usavam. Então, isso daí é o que é a prova de que essa é uma lâmpada de péssima reprodução de cor. Quanto maior a regularidade, mais próximo da luz natural, né? Então, eu gosto de mostrar isso para vocês, porque é importante que vocês aprendam a identificar a qualidade do facho pelo espectro. E, portanto, é muito importante ter um fornecedor confiável em termos do seu espectro, porque você, às vezes, vai comprar um espectro de boa qualidade como esse aqui, né? Uma lâmpada parecida com essa, um LED que tem um pequeno piquinho aqui, porque sempre vai ter o azul, porque o LED branco é produzido com radiação azul. Por isso, ele sempre tem esse pico de azul, né? O azul sempre está presente, o azul e o verde estão sempre presentes. Aqui nas fluorescentes, o verde é vapores, né? O verde sempre tem esse pico que dá aquele tonzinho malandro de fictícia na pele, né? Que é muito ruim. Mas o espectro é formidável para vocês identificarem a qualidade do facho que vocês estão comprando, né? Muito bem. Então, a gente tem muitas influências da luz na nossa saúde. Isso tudo é muito atual, né? Nós estamos discutindo esses temas já há algum tempo, né? E por isso mesmo que existe um capítulo, né? Em todas as teorias, né? As publicações oficiais da teoria luminotécnica, dizendo quais são os efeitos não visíveis da radiação da luz, né? Luz e radiação, a luz visível é tudo que é luz, é só visível, né? Então, o Daniel e eu implicamos um pouco essa história da luz visível, né? Mas se usa visible lighting, isso até a teoria americana também usa isso, né? Então, os efeitos, eles dizem assim, non-visible effects of light, é o tema desse item, efeitos não visíveis da luz. Eu falo das radiações porque eu me sinto mais confortável, né? Quaisquer radiações, né? Porque, inclusive, a radiação ultravioleta, que a gente não vê, é uma radiação que tem grande interferência na nossa saúde, né?
inclusive na destruição das células ou na eliminação de bactérias e outros micróbios para a limpeza, sepsia e a descontaminação de águas, principalmente piscinas e outros locais de uso das pessoas, né? Mas a radiação ultravioleta é também muito perigosa, porque radiação não A, que está pertinho do azul, B, C, é cancerígena, né? E não à toa as máquinas de destruição de tumores são máquinas que produzem radiação gama, de preferência, né? Que é altamente destruidora de tecidos orgânicos, né? Então, os efeitos não visíveis da luz e da radiação são aqueles que nós devemos cuidar para que, ao fazer uma determinada escolha por um espectro, a gente não venha interferir negativamente na saúde das pessoas e principalmente nas plantas que as pessoas põem dentro de casa e que não deveriam estar dentro de casa nunca, né? Que não permitam fazer por exemplo, para mim é um erro crasso, em função da teoria das células ganglionares, fazer academia preta com pontos de azul. Tudo bem, a luz azul que eles colocam certamente é porque anima as pessoas, né? Porque radiação azul impede a melatonina e ativa o estado de alerta, né? Bom uso da musculatura. Porém, a gente não pode ter esse contraste exagerado, muito menos ficar sem luz completamente, né? Então, é uma proposta que eu considero negativa, mas enfim. E depois pensar nos princípios da ANFA. A ANFA é Academy of Neuroscience for Architecture, né? Eu acho um ótimo tema a expressão neurociência para arquitetura. Detesto a expressão neuroarquitetura. Neuroótica, por exemplo, né? Que dá neurótica, eu acho um dos termos, né? Porque tudo é neuro agora. Neuroarquitetura, neurodesign, neurolighting, etc., como diz o meu amigo, né? Mas eu realmente acho que a gente precisa cuidar bastante do mau uso dessas novas tendências, desses estudos, e lembrar que, como o ambiente pode modificar o ser humano, nossa responsabilidade ao não só desenhar, mas iluminar, introduzir espectros específicos no ambiente é muito grande, porque nós podemos beneficiar ou tornar ruim a influência da luz sobre as pessoas, né? E outro item que bem trouxe a Érica é a influência que a luz tem no período noturno nos animais, pássaros, insetos, toda a gama de animais que vivem à noite, porque mamíferos e outros, eles vão escolher o lugar apropriado para não ficar no claro, né? Mas nem todos os animais, insetos e outros coisas, não sabem para onde ir, né? Eles vivem naquela colôniazinha no tronco de uma árvore e não vão ficar mudando no meio da noite, né? Então, a gente tem que pensar em como não prejudicar a fauna, porque é dessa fauna que muitos animais maiores vivem, né? Insetos e outras coisas. E uma coisa que as pessoas falam muito pouco, muito pouco, luz intrusiva em relação às edificações próximas à sua. Por exemplo, minha casa, né? Estou aqui no meu jardim e a minha casa não tem luz externa que faz assim aquela ferri para o restante das áreas em torno, né? Mas o meu vizinho tem uma casa de pé direito alto, vizinho distante, né? Não posso falar que não chega, né? Mas tem um pé direito tão alto na sala, que quando ele ilumina em direto a sala, fica assim uma espécie de uma lanterna gigante, né? Então, eu não me perturbo por isso, porque essa dá para os quartos, um jardim onde os meninos jogavam futebol, meus netos jogavam futebol, né? Agora vai ter uma horta. Então, para mim não faz diferença nenhuma. Porém, essa é uma luz que incomoda os vizinhos, sem dúvida. E, portanto, eu acho horrível tanto a luz da rua invadir os edifícios, quanto a luz de uma casa invadir a casa alheia, né? E essa é uma coisa que se fala muito pouco, e deveria ser falado muito mais. Ela não é uma questão de saúde propriamente dita, mas é de convivência e de um aspecto que incomoda profundamente a convivência social das pessoas, né? E o Dark Sky, diga? E, inclusive, com a popularização desses refletorzinhos LED que a pessoa compra em qualquer esquina, né? Isso está uma coisa descontrolada. Então, eu vejo aqui em Natal, né, muitos condomínios residenciais usando
esses refletorzinhos para como se fosse complementar a iluminação da rua. Às vezes bota na esquina, em um ângulo horrível, né? E vai passando um carro ali, de repente aquela luz assim, né? Então já está entrando caso. no universo público realmente, né? E Isso aí. Daniel, Ítalo, eu tenho esse caso, eu estou sentada no terraço da minha casa, né? Eu gosto de trabalhar aqui porque eu tenho jardim de todos os lados e meus cachorros ficam à vontade, que meus netos, quando chegam, ficam na grama, aí está tudo bem, né? Então, para mim, é muito confortável estar aqui, porque eu estou em contato com a natureza e, ao mesmo tempo, as minhas empregadas têm mais acesso a mim, enfim. Então, é melhor o meu lugar aqui. Está tudo muito bem. Nunca tive problema de brilho, de nada. Eu moro no meio de um lugar escuro, né? Aí, do lado oposto da minha rua, tem um condomínio de meia dúzia de casas, né? Pequeno, nada de grande. E agora eles resolveram colocar uma dessas lâmpadazinhas aí que você está falando, branca, azulada, e que, quando passa alguém, acende, né? Então, ela era intermitente. De repente, ela passou a ficar fixa. Aí eu fico aqui dizendo, mas, meu Deus do céu, eu não posso mais olhar para o meu jardim, porque tem um ponto brilhante lá no fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aquele pedaço do meu muro, colocando um alumínio muito bem polido, né, especular, de forma que a luz que vai bater nele vai voltar para aquele condomínio, né? E aí a pessoa que vai reclamar de mim porque eu estou jogando luz para ele. Aí, quando eles reclamarem, eu vou dizer, tá ótimo, então vamos fazer o seguinte, eu não ponho aí, se vocês não põem a luz, aí está tudo resolvido. Vocês vão ver que, se vocês apagarem, vai ficar melhor para todos, né? Mas isso é uma forma em que as pessoas não pensam, elas não acham que estão fazendo isso, porque não se fala sobre isso. Por quê? Porque as ruas de São Paulo são super mal iluminadas, porque as luminárias são altamente ofuscantes, as pessoas estão acostumadas, elas acham que o ofuscamento é uma propriedade da luz, eles não entendem que isso é má iluminação. Então, o nosso papel aqui, como pessoas que vão fazer comentários dessa natureza, tem que ser esse papel, de falar para todo mundo, olha, pessoal, acorda aí, porque isso é uma coisa horrorosa. Fazer um documentáriozinho, fazer um filmezinho e botar na televisão aí, num programa qualquer desses, para dizer, olha, acorda, pessoal, as pessoas têm que ter respeito, né? Do mesmo jeito que não pode usar música alta, não pode estar luz ofuscante, é a mesma coisa. Mas, enfim, tem muita coisa para a gente fazer. E depois tem a questão do Dark Sky, né? Que no finalzinho do nosso módulo estrutural, eu vou comentar um pouquinho rapidamente. O Dark Sky é um movimento interessante, válido, porém, ele não vale para as grandes cidades, porque as grandes cidades já acabaram com o Dark Sky, né? A gente teria que desocupar as grandes cidades, tirar os edifícios e a iluminação interna dos edifícios, porque qualquer luz no meio da noite vai iluminar aquilo que se chama as gotículas, né? A água em suspensão, e essas gotículas vão aparecer muito e elas formam um colchão luminoso entre nós e o céu. Por isso que os lugares secos, né? Na minha casa, na Serrinha, ali no Alto das Agulhas Negras, quando era inverno, e só no inverno, por quê? Porque chove muito pouco, muito pouco, então tem muito menos água em suspensão, né? Mas muito pouco mesmo. Só tem um momento do dia em que a neblina do fundo do vale vem subindo a montanha e passa pelas casas, né? Razão pela qual eu dizia, olha, quando a nuvem vier, você tem que fechar as janelas que dão para a nuvem, para a umidade não entrar na casa, né? Mas era uma coisa bem difícil deles entenderem por que a umidade ia entrar dentro de casa com a neblina, né? Mas, assim, aí passou a neblina, acabou, ficou seco de novo. Então, à noite, a gente vê aquela massa luminosa da Via Láctea maravilhosa, com estrelinhas cadentes. Mas é uma maravilha, só que lá em cima é só no período do frio e do ar seco. Não tem cidade próxima, né? E a nossa iluminaçãozinha, meu Deus, já não faz efeito nenhum. Então, Dark Sky vale para lugares como esse, em que a gente não vai ficar jogando faróis para o teto, né? Para o céu. Mas o que vale de Dark Sky, nós vamos falar depois sobre isso, tá? Porque senão a gente fica se perdendo também com coisas que não valem nada, né? Muito bem, então,
não é apenas o nosso conforto emocional que diz que a luz dourada do sol é melhor, né? Muitas vezes as sociedades antigas, né, tiveram no sol motivo de adoração, né? E a reverência ao astro rei sempre foi uma coisa incrível. E a gente tem muitas referências de grandes festivais, momentos cerimoniais, em que o fogo era extremamente usado, né? Esse é o faraó, este aqui é o faraó, e aqui está Nefertiti, essa linda mulher, aqui à esquerda o faraó, e o deus Atum, o sol, aqui no meio, né? Distribuindo seus raios de luz, e aqui à direita um outro painel com o faraó em pé, reverenciando o sol, a esposa atrás e os filhos atrás, né? Nefertiti é uma figura belíssima. Mas todas as civilizações, até muito mais antigas que a egípcia, como as civilizações celtas, né? Esse Stonehenge, esses círculos de pedra que se repetem muito na Inglaterra, na Irlanda, né? Na Escócia, né? E que em todos eles tinha uma relação clara entre o nascimento do sol, tanto no solstício de inverno quanto no solstício de verão. Como que esse povo tão primitivo conseguia fazer isso, para mim é um mistério, né? Mas eles conseguiam fazer... Imagina, aqui é uma fotografia clara de solstício que atravessa duas janelas, né? Meu Deus do céu, esse povo sabia tudo isso? Como, né? Aqui é uma montagem para mostrar a influência da luz. Isso não me falha, a memória é Machu Picchu, né? Como eles colocaram todas as construções em função da luz do sol. Para mim, isso é maravilhoso. Os obeliscos egípcios, né, foram muito bem roubados, né, durante as incursões europeias, né, dos grandes reinos europeus no Egito. Aqui à esquerda é uma praça de São Pedro, né? Tem um lindo obelisco aqui dá para ver melhor, né? E aqui à direita é o obelisco da Place de la Concorde, né? No início da Champs-Élysées. Então, isso foi trazido por Napoleão, né? Eu admiro, inclusive, a capacidade que eles tiveram de transportar uma peça grande e pesada como essa sem danificá-la, né? Coisa incrível. Deixa eu ver que horas são. 8h, 8h10, quase, a gente vai fazer uma interrupção já, tá bom? E aí o fogo, né, como nós vínhamos falando, ele tem sempre um duplo significado. Ele tanto é protetor, né, acolhedor, quanto ele é ameaçador e destrutivo, né? Incêndios, erupções vulcânicas e outras manifestações do fogo são extremamente assustadoras, né? E aí, no caso do vermelho, que é a cor predominante do fogo, né? Quando ele tem excesso de brilho, ele passa a ser o contrário do fogo da lareira, né? Ele passa a ser extremamente ameaçador, né? Mas, também, por outro lado, se o fogo tem sinal de destruição, ele também significa destruição versus purificação, né? Para várias culturas, o fogo serve também como elemento de purificação. Aqui ele é assustador, mas em muitas culturas, né, cultura indiana, todas as culturas budistas, indianas, Nepal, Butão, todos eles fazem a cremação dos seus mortos, né? Aqui na Índia é um pouco pior, porque a cremação é feita em ambientes muito expostos, né, ao público, e é feita com madeira muito pouca, né, porque já não tem mais madeira para fazer a cremação. E no Nepal, não. No Nepal, eles fazem com toras grandes e o corpo é queimado realmente muito melhor. Mas aqui, o corpo nem é sempre queimado. É muito feia essa relação. Aqui, olha, aqui é Nepal, tá vendo? O tronco, ele é grande. Então, o corpo fica muito bem coberto e ele é totalmente queimado, né? Eles têm toda uma simbologia aí. O filho mais velho faz a oração, ele que põe o fogo no pai, na mãe, e eles têm que fazer uma série de cuidados para o cérebro funcionar, enfim. É uma coisa bem... Eu não gostei nem um pouco de ver, mas, de qualquer modo,
tem o sinal de, por exemplo, eu acho que as pessoas todas deviam ser cremadas. Eu quero ser cremada, não quero ficar aí comida para esses bichinhos todos aí, não. Eu prefiro o fogo mesmo. Eu acho que, para mim, o fogo é um elemento purificador, para a minha sensação, né? Ele é mais purificador do que assustador, até porque eu nunca tive nenhum problema com fogo, né? Tenho mais medo das pessoas do que do fogo. Mas, vejam, existem muitas manifestações religiosas, inclusive, que usam fogo, né? Muitas em todas as culturas. A procissão do fogaréu para nós aqui em Minas, né? Minas não, é no Mato Grosso, né? Goiás, desculpa, Goiás. Na cidade de Goiás mesmo, Goiás Velha, né? E é uma procissão muito interessante, é uma demonstração também de purificação, como se diz, não é como se chama não é como é que chama isso glorificação da religião e, ao mesmo tempo, de limpeza, assim, de expurgo, de purificação, né, nesse sentido. Eu acho isso muito interessante, até porque as ruas ficam muito bonitas, né? Quando a gente vê a procissão toda, as ruas ficam bem iluminadas, né? E é uma luz bonita, era bonito se a gente pudesse ter a luz assim, né? Tem um festival na Deserto Nevada, eu vi filmes sobre isso uma vez, o festival do Burning Man, no Deserto Nevada. É muito interessante. Eles fazem durante alguns dias, uma semana, eu acho. O encontro maior é nos últimos 3, 4 dias, né? Se encontra com música, comidas, etc. Provavelmente rola muita droga, essas maluquices todas, né? Mas eles constroem grandes edificações em madeira leve, que queima facilmente, e no final, no último dia, no último momento, eles queimam todas as construções que eles fizeram, né? Numa atitude de purificação mesmo, né? Num canto de orgia, de purificação. Os edifícios são lindos, são todos eles leves, olha que coisa bonita, né? Que elegância de desenho, né? Muito, muito bonito. E, ao mesmo tempo, alguns estão muito mais sofisticados, né? Tem muito mais riqueza visual, e aí tem todas essas imagens que, no final do festival, eles são queimados, né? É muito interessante tudo isso. Burning Man, porque sempre tem um homem assim colocado lá, mas para mostrar que o fogo tem um significado muito grande para muitas culturas, né? E também o sol, né? Aqui o sol se pondo, o Gabriel pode até explicar. Quando eu olhei isso aqui, eu revi isso aqui, eu disse, puxa vida, eu não me lembro se era no inverno ou no verão que o sol se põe lá atrás da pedra da Urca, na Urca não, da Pedra da Gávea. Eu não me lembro se era no verão ou no inverno que ele se põe no mar. São poucos dias do inverno, eu acho. Eu acho que é inverno. Eu vou conferir e te aviso, Esther. Não tenho certeza. Talvez o Feldman saiba, não sei. Estou devolvendo para outro carioca aqui. Já vi algumas vezes, mas não lembro. Ali do arpoador dá para ver isso aí direitinho. Não, mas é interessante, porque o povo todo fica sentado lá esperando, né? Eu, inclusive, e aí quando o sol vai se colocando, é uma alegria total, todo mundo bate palma. Eu acho que tem o mesmo look and feel do Burning Man ali no arpoador. Mais ou menos, exatamente, né? Isso mesmo. Exatamente. Por isso que eu estou falando logo depois, né? Está todo mundo ali só aplaudindo o loucão. É muito engraçado, né? Mas, enfim... Muito bem, então, durante muito tempo, fogueira e tal, nós vamos parar nesse slide para voltar depois, ou posso terminar com o nome do livro do professor David Lora. O fogo foi o único instrumento de iluminação noturna, né? Fogueira, começando com galhos secos, né? Provavelmente foi a mais iniciou a sequência da maneira de uso do fogo pelos humanos, né? Que foi a que durou mais tempo. Mas depois muitas fontes de luz foram se desenvolvendo a partir disso, né? Para conhecer melhor essa história, se vocês quiserem, está aqui o nome do livro do professor David D. Lora, que é um craque, é uma sumidade em termos de iluminação. Ele e Mark Rea
são os 2 maiores professores, doutores, ambos editores, cada um por seu turno. Mark Freire deixou de ser editor quando se aposentou e David Lohr assumiu a edição do IES Lighting Handbook, que é a Bíblia que contempla toda a teoria da iluminação moderna, né? A History of Light and Light, é um livro maravilhoso, maravilhoso, que vocês devem poder consultar, inclusive. A Asbai, na minha época, tinha um livro desses e depois a Asbai se desmontou e o livro, sei lá para onde foi. Mas, enfim, provavelmente alguma dos associados comprou. Então, nós vamos continuar a partir daqui e a gente volta em quantos minutos? São 8h14, a gente volta em 8h30?